Olá, meu nome é Henrique e esse é o nosso quarto vídeo do módulo Cristo em Nós, que é o quarto módulo do ciclo de formação básica de nossa igreja, a Comunidade Cristã da Cidade. Então falamos até aqui, que é o tema do módulo, que a grande bênção do Evangelho é Cristo em nós, é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós. E essa bênção ela não está resguardada para o futuro, como estão outras promessas que nós aprendemos até aqui, mas ela já começa a ser usufruída agora. A nova aliança ela é muito superior à antiga aliança, porque ela já traz a habitação de Deus para o nosso corpo, que nos transforma internamente e produz em nós uma nova identidade e uma série de efeitos que nos abençoam. Não só isso, vimos que esses efeitos que nos abençoam, mas também nos tornam uma bênção, um instrumento de Deus não só nas coisas naturais, que o ser humano tem por nascença, mas também nas coisas sobrenaturais, nas obras miraculosas que só Deus pode fazer. Mas talvez, e nós vamos encerrar esse módulo, refletindo um pouco sobre, entendi isso, mas como que eu recebo o Espírito Santo? Como é que é isso? É uma teoria? É uma ideia? É automático? Não é? Todo ser humano tem o Espírito Santo? Isso a gente já meio que respondeu, O Espírito Santo vem habitar naqueles que creem em Jesus, mas será que todo cristão tem o Espírito Santo? Como eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Como eu posso saber se alguém tem o Espírito Santo? Nós vamos falar disso um pouco aqui. Então vamos ler aqui duas passagens, uma do Antigo Testamento e uma do Novo, que vão ser projetadas na tela, que dizem assim. A primeira é o profeta Joel, do Antigo Testamento, e ele profetizou assim, Deus por meio de Joel está falando aqui para nós. E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso abaixo, que está no Novo Testamento, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então aqui a gente vê Antigo Testamento e Novo Testamento falando dessa realidade que estamos falando nesse módulo, da habitação do Espírito Santo dentro do homem. Vimos aqui em Joel, então antes de Cristo vir, o profeta Joel dizendo, olha, Deus dizendo por meio do profeta Joel, falando assim, Joel, fala para o povo aí, que até hoje o meu Espírito vinha até uma pessoa a outra, como você falava algo e você está aqui falando o que eu disse, você profetiza, O profeta ouve Deus e fala o que Deus está falando, E Deus está dizendo, Joel, mas vai ter um dia que eu não vou limitar a minha comunhão, o meu relacionamento pessoal só com algumas pessoas especiais, os profetas. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todas as nações, sobre todos os seres humanos. Só que ele diz assim, ele fala sobre filhos, crianças, velhos, jovens, servos, quer dizer, não vai ser só sobre um profeta, uma pessoa diferente, um sacerdote, mas vai ser geral. E Paulo vai dizer para nós lemos aqui que, fala assim, olha, só está no Evangelho, só está salvo, só é de Cristo quem tem o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, como ele chamou aqui, ou o Espírito de Deus. Então a gente vê que Joel disse que o derramamento do Espírito estaria um dia disponível para todo ser humano, mas Paulo está falando para nós que tem seres humanos que têm o Espírito Santo e seres humanos que não têm. E já vimos que os seres humanos que recebem o Espírito Santo são aqueles que creram no Evangelho de Jesus. A gente até poderia parar por aqui, A resposta ao vídeo seria, como receber o Espírito Santo da parte de Deus? Crendo no Evangelho. Eu já poderia parar o vídeo, mas eu quero abrir um pouco com você o que significa crer no Evangelho. Joel aqui falou de outras coisas, Falou até do dia do Senhor, que já falamos no módulo anterior, que é um dia de juízo que vai vir quando Jesus voltar, Então, aqui está falando, Joel, de certo modo, é uma profecia de longa duração, o cumprimento dela, O cumprimento dessa profecia de Joel começou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, após a morte de Jesus,
e Jesus sobe aos céus e depois ele derrama o Espírito Santo. Então Joel começou a se cumprir ali, mas ele continua se cumprindo. Até hoje pessoas creem em Jesus, recebem o Espírito Santo, mas vai ter um dia no final aqui da profecia que nós lemos, que você acompanhou comigo na tela, que vai vir o dia do Senhor, que vai dar fim a esse período e depois vai entrar aquela nova era que aguardamos, né? Beleza, então, como recebo o Espírito? Crendo no Evangelho. Mas vamos detalhar isso mais, é importante, né? Hoje nós vivemos num país cristão predominantemente e até então ainda o catolicismo é a religião predominante, mas os evangélicos crescem em números bastante rápidos, né, nas últimas décadas, e muitas pessoas correm o risco de frequentar igrejas, se considerar cristãos, evangélicos, mas talvez não terem o Espírito Santo por algum motivo. Então eu quero falar desse problema, dessa situação que tem ficado cada vez mais comum aos nossos olhos, né? E antes disso e para falar disso melhor, eu quero esclarecer algo legal aqui, que eu acho que já é óbvio, mas até aqui nos vídeos, mas eu quero reforçar. Vamos ler aqui Marcos capítulo 1. A gente vê aqui João Batista, o último profeta da Antiga Aliança, que ele foi o precursor de Cristo. Ele foi levantado para dizer, o Cristo está aqui, esse é o Cristo, né? Esse foi o papel de João Batista. Foi falar, esse aí, Jesus, é o Cristo. E aí João vai dizer o seguinte, olha, assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então olha que interessante. Primeira resposta é a pergunta que nos propusemos a responder aqui, né? Primeira parte da resposta. Vimos aqui, João batizava as pessoas com água. Então as pessoas chegavam até João, João, eu estou pecando, eu vou abandonar meus pecados e eu quero seguir o caminho de Deus. Então me arrependo dos meus pecados. João, beleza, então vou te batizar. João batizava lá no rio e tal. João está dizendo, olha, eu estou batizando vocês com batismo de arrependimento dos pecados, que é vocês estão confessando os seus pecados. Vocês estão confessando o arrependimento de vocês. Então eu estou batizando vocês com água. Mas o Cristo está vindo e o batismo dele é diferente. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então eu jogo água em vocês. Ele não, ele vai derramar o Espírito Santo em vocês. Então a primeira parte da resposta está dada para o João Batista aqui. O ser humano não pode fazer com que o Espírito Santo seja dado a alguém. Isso é uma decisão de Deus. Quem batiza com o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo, quem derrama o Espírito Santo sobre o ser humano é o próprio Deus. Nós não podemos obrigar a Deus, não há uma fórmula que faça alguém receber o Espírito Santo, que pela própria vontade, é uma decisão de Deus. Deus é quem olha para o coração do ser humano e enxerga nesse ser humano as condições para ele dar o Espírito Santo. Uma das condições já está falada aqui, já está insinuada, que tem a ver com arrependimento de pecados, né? Falamos disso inclusive no módulo anterior e vamos falar um pouco mais nesse vídeo aqui desse quarto módulo. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Quem batiza com o Espírito Santo, quem dá o Espírito Santo para o ser humano é o próprio Deus. É o Pai ou é o Cristo, como João Batista está dizendo aqui, né? É a própria divindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. E um comentário aqui, né? Muitos de nós, protestantes evangélicos no Brasil, vêm de igrejas de teologia pentecostal, né? E o pentecostalismo, não sei se você sabe, ele teve etapas diferentes. E quando ele nasce enquanto teologia e movimento nos Estados Unidos, e depois chega aqui, a primeira geração de pentecostais vai ter uma doutrina chamada batismo com o Espírito Santo, mas é algo diferente do que eu estou falando aqui. O que eu estou chamando de batismo com o Espírito Santo é o recebimento do Espírito Santo inicial quando alguém crê. Para o pentecostal, o batismo com o Espírito Santo não é o recebimento inicial
da conversão, quando alguém converte, crê no Evangelho e Deus dá o Espírito Santo. Para o pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, onde essa pessoa é cheia do Espírito e ela vai falar em línguas estranhas. Nós vamos falar dos dons do Espírito Santo mais adiante, então não vou falar de dom de língua estranha ou qualquer coisa aqui. Mas para o pentecostal, da primeira fase do pentecostalismo é isso. Depois, o movimento pentecostal foi sendo... a teologia sobre os dons do Espírito Santo foi sendo desenvolvida. E nós, na CCC, nós cremos como o pessoal que faz parte dessa segunda onda do pentecostalismo crê, que é o seguinte, ou terceira onda, há divergências, mas ao invés de eu explicar as diferentes visões, você pode pesquisar, a gente vai colocar no material também algumas referências, mas para ficar claro como nós cremos, é que o termo, a expressão batismo com o Espírito Santo se refere ao recebimento original do Espírito Santo, mas que depois disso eu posso ter experiências arrebatadoras com o Espírito Santo, posso até manifestar dons espirituais em momentos posteriores, mas que isso não seria o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo seria uma coisa que acontece uma única vez na nossa vida, que é quando recebemos o Espírito. Depois disso, nós podemos ter experiências de sermos cheios do Espírito, ter experiências mais extravagantes com Deus, né? E eventualmente acontecer coisas sobrenaturais, receber dons do Espírito e coisas do tipo. Então, é como se fosse quase que uma diferença apenas de nomenclatura, com uma pequena divergênciazinha, mas nada demais que nos separa dos pentecostais tradicionais enquanto irmãos em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo texto. Aqui nós temos Pedro no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é dado, e Pedro então vai explicar para aquela audiência o que tinha acabado de acontecer. Ele vai explicar: o Espírito Santo foi dado, como os profetas disseram que um dia viria. E aí, vamos ler aqui a partir do verso 32, diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vou parar aqui. Então, o que tinha acontecido, né? Os primeiros cristãos receberam o Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, talvez falaram alto, acontecia alguma coisa ali fora do comum, que tinha pessoas até dizendo assim: eles estão bêbados essa hora da manhã. E Pedro se levanta e vai explicar: não, isso aqui é o que aconteceu, é o que foi profetizado, é Joel, etc, etc, etc. Então, fala assim: olha, o que aconteceu? Deus ressuscitou Jesus, nós somos testemunhas disso, ele subiu aos céus e agora ele derramou o Espírito Santo. Então, vamos continuar a ler. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, olha que interessante, o que aconteceu aqui? E essa passagem, ela vai responder às nossas dúvidas. Pedro, então, explica que o Espírito Santo tinha acabado de ser derramado, que a nova aliança estava ali a pleno vapor, Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, derramou o Espírito Santo. E eles estão dizendo: olha, é isso, o Jesus que vocês mataram, e essas pessoas estavam envolvidas na morte de Jesus, gritaram para Pilatos: crucifica-o. Então Pedro está dizendo ali para as mesmas pessoas: olha, o Jesus que vocês mandaram para a cruz, ele é o Cristo. Deus o ressuscitou, ele subiu aos céus e ele derramou o Espírito Santo sobre as pessoas. Então, ele é o Cristo que vocês aguardam. Aí diz aqui que esses judeus ficaram desesperados. Assim: e agora, Pedro? Estão perdidos, o que a gente vai fazer? Aí essa resposta de Pedro é essencial para nós aqui nesse vídeo. Ele vai dizer: arrependam-se dos seus pecados. Então, o que aconteceu? Eles creram, perceba aqui, eles creram que Jesus é o Cristo. Eles creram que Jesus na cruz, que eles mesmos mandaram ele para a cruz, pediram para Pilatos crucificá-lo, eles acabaram de entender, com a explicação de Pedro, que aquela morte de Jesus na cruz já estava profetizada no Antigo Testamento e que era por meio dela que os pecados deles seriam pagos. Então eles acabaram de crer que Jesus é o Salvador, o Cristo, que ele ressuscitou e deu o Espírito Santo, mas eles pensaram: estamos perdidos, porque a gente que matou ele. Aí Pedro fala: não, vocês creram, né? Agora vocês sabem, então arrependam-se, que Deus vai perdoar vocês
Vocês vão ao batismo para comprovar, para sinalizar o seu arrependimento. E o que Deus vai dar para vocês? O Espírito Santo, como acabou de dar para nós. Porque essa promessa é para toda a carne, é para todos os povos. Então aqui nessa passagem, com a explicação de Pedro, na primeira pregação do Evangelho da Bíblia, né, após Jesus ressuscitar, nós temos o ensino bíblico que vai nos responder à pergunta desse vídeo. Como alguém recebe o Espírito Santo de Deus? Quando essa pessoa crê no Evangelho e de verdade arrepende dos seus pecados. Né? Essa é a resposta bíblica para isso. Né? Então, quem dá o Espírito Santo é Deus. Não tem como eu te dar o Espírito Santo, não tem como você puxar o Espírito Santo dos céus. Mas quem ouve o Evangelho, crê de verdade e agora deseja servir a Deus, abandonar o que o desagrada e por amor e gratidão fazer o que o agrada, o que Deus faz? Deus vem habitar dentro dessa pessoa. Jesus vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e nós viremos a ele, eu e meu Pai, e nos manifestaremos a essa pessoa. E aí os discípulos perguntam, esse diálogo está em João 14, você pode ler depois. E os discípulos perguntam, Senhor, mas como o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo, às outras pessoas? Ele falou, porque eu e o Pai vamos vir morar dentro de vocês por meio da pessoa do Espírito Santo, o outro conselheiro que eu vou enviar para vocês um dia. E que aqui na passagem de Atos 2 tinha acabado de ser enviado. Então, esse é o padrão bíblico. Quem recebe o Espírito Santo é quem ouviu e creu no Evangelho e se arrependeu dos seus pecados. Ponto. Quem faz isso verdadeiramente, o próprio Deus confirma a fé dessa pessoa, dando para ela o Espírito Santo. E é interessante, para encerrar, vamos ler uma passagem curiosa de Atos 19, né? Paulo estava lá com Apolo, viajando e pregando o Evangelho em várias cidades, e Paulo chega em Éfeso. E aí o texto diz assim para nós, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, né, na água, natural. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Esse é o último texto desse vídeo, né? E eu quero falar algo interessante aqui, né? Paulo chega então em Éfeso e tinha lá discípulos já. Aí ele convive com esses discípulos e percebe que tinha algo faltando. Ele fala, vocês já receberam o Espírito Santo? Ele fala, não, o que é isso? Nem sei o que é isso. Lembra que eles são de Éfeso, eles não são judeus. Eles não sabiam dos profetas, das promessas do Espírito, eles não sabiam de nada. Ignorantes bíblicos, né, até aquele momento. Então Paulo fala, olha, existe o Espírito Santo. Então aqui não descreve, mas Paulo sentou, explicou tudo, que Deus tinha prometido e tal, e que já tinha acontecido tudo. Eles ainda nem sabiam que Jesus tinha vindo e morrido. Eles só estavam com a mensagem de João. Paulo fala, não, ele atualizou eles. Fala, olha, Jesus veio, morreu, ao morrer na cruz ele pagou pelos seus pecados, ele ressuscitou, voltou aos céus e derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Aí eles falaram, então nós cremos. Nós já tínhamos arrependido dos nossos pecados com a pregação de João. Agora nós cremos no Evangelho. Então lembra que Pedro falou? Fé no Evangelho e arrependimento dos pecados. As duas condições que Deus exige do ser humano foram satisfeitas aqui. E qual foi a consequência? Quando Paulo os batizou agora no Evangelho, nas águas, e orou por eles, Deus deu o Espírito. Não foi Paulo que deu por pôr a mão, mas Paulo orou impondo as mãos e Deus deu o Espírito Santo, porque o arrependimento e a fé deles foi genuíno. Então, o que acontece aqui? Nós temos esses dois elementos que vão incluir alguém na nova aliança. Você tem que crer no Evangelho e você tem que arrepender dos seus pecados. E por que eu quero destacar esses dois? Nós vemos aqui um caso de alguém que tinha arrependido dos pecados, porque tinha ouvido João Batista falando arrependa-se dos seus pecados, mas que não tinham crido no Evangelho, porque ainda não tinham ouvido o Evangelho. Eles sabiam que alguém ia vir, mas Paulo falou, não, ele já veio e é isso que aconteceu, morreu, ressuscitou, etc. Eles, então agora nós ouvimos e cremos, e Deus agora dá o Espírito Santo. Então o que pode acontecer hoje, o que acontece na vida de algumas pessoas hoje, né? Como nós vemos às vezes,
no meio evangélico mesmo, e aqui eu vou fazer um recorte entre evangélicos, entre protestantes, né? Nós podemos ter alguns desses dois elementos não existindo no coração de alguém e essa pessoa não tem o Espírito Santo, mesmo às vezes se reconhecendo como um cristão, um protestante, um evangélico, né? Às vezes alguém está num contexto onde não ouve a palavra do evangelho direito. Às vezes você pode estar numa igreja que fala de muitas coisas, mas a mensagem do evangelho não é ensinada plenamente, né? As pessoas não são chamadas a abandonar seus pecados e crer que Jesus na cruz pagou o preço por elas. Crer que Jesus, ao morrer e ressuscitar, salvou essa pessoa e ela agora, se ela crer nisso e abandonar seus pecados, ela será salva, ela receberá o Espírito Santo. Às vezes você pode ir várias vezes em alguma igreja que tem uma mensagem que está adoecida, que fala às vezes de prosperidade, que fala às vezes de bem-estar, que tem um conteúdo que fala de muitas e muitas coisas e às vezes coisas até bíblicas. Fala de como melhorar na profissão, como ter uma família abençoada, como ter um relacionamento bom, um casamento legal, filhos saudáveis, fala uma série de coisas, mas não fala muitas vezes do central da Bíblia, ou isso fica muito periférico, quer falar para as pessoas, abandonem seus pecados, arrependam-se e creiam que Jesus na cruz te salvou. Então, quando essa mensagem não é central na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, pode acontecer de pessoas frequentarem igrejas, serem até batizadas e não terem o Espírito Santo. Isso pode acontecer. Pode acontecer também um caso comum de alguém que nasceu na igreja, foi batizado bebê ou foi batizado criança ou muito jovem, porque os pais eram cristãos e talvez nunca pararam para, de fato, diante de Deus falar, Senhor, eu reconheço e abandono os meus pecados e creio que Jesus é o meu Salvador. Então acontece muito isso, às vezes alguém nasce na igreja, é batizado em algum momento e anos depois vai falar, não, agora realmente eu converti. Agora realmente eu tive um encontro com Deus. Agora realmente eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Então isso pode acontecer também. Então a gente pode acontecer e tem acontecido com certa frequência, né, no nosso meio essas situações, né? Então eu quero chamar você ao examinar a sua vida, né? Quando o Espírito Santo é derramado em nossas vidas, nós sabemos. Nós vimos no vídeo anterior os efeitos do Espírito Santo em nós, né? Ele vai testificar no nosso coração que somos filhos de Deus, que estamos salvos, que fomos justificados, que fomos perdoados. Nós vamos sentir a presença dele em nós. Ele vai produzir em nós um certo tipo de paz, de alegria, de amor que não vem de nós. Ele vai falar conosco de diferentes maneiras. Então, o dia que alguém recebe o Espírito Santo, a época em que alguém recebe o Espírito Santo, a pessoa sabe que algo aconteceu ali. Há um antes e depois desse momento. Há um momento anterior de um certo vazio, de uma certa confusão dentro a própria Bíblia é um pouco confusa. Nós vimos aqui que um dos efeitos do Espírito Santo é iluminar o nosso entendimento para entender as realidades espirituais e aquilo que nós temos em Deus, aquilo que é o Evangelho. Então, a gente percebe que há um antes e depois. Se você nunca teve essa experiência desse antes e depois, de começar a sentir essa presença em você, os efeitos dela que nós vimos no vídeo anterior, né? Provavelmente você ainda não recebeu o Espírito Santo. Não significa que você vai falar em línguas, que você vai cair no chão, que você vai ter uma visão dos céus. Pode acontecer, claro, né? Mas não há um padrão. O que há é que você percebe que daquele instante em diante você se tornou uma nova pessoa. Houve uma transformação interna em você que vai gerar esse fruto que nós aprendemos, né, nesse módulo. Então, eu quero chamar você que talvez tenha dúvida sobre isso. Provavelmente, se você tem essa dúvida, eu imagino que talvez você ainda não recebeu o Espírito Santo, porque alguma coisa faltou. Faltou talvez um entendimento, um arrependimento dos pecados, ou às vezes um entendimento até da própria mensagem do Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar, você, para que você tenha o seu encontro com o Senhor pessoal e que Ele venha morar dentro de você e a partir daquele momento você estar agora tendo acesso a Deus e à vida eterna. Um outro caso também, eu quero falar com você, é que talvez você um dia recebeu o Espírito. Você sabe disso, você lembra disso, você se emociona com aquele tempo, mas que ao longo do tempo você esfriou.
Paulo vai dizer assim para os Tessalonicenses, não esfriem, né, ou não apaguem o espírito. Nós vamos falar disso depois nesse curso, né, nos módulos seguintes, mas é possível um cristão genuíno com o Espírito Santo viver cheio do Espírito Santo ou viver, vamos dizer, vazio, né? Ele fala, não apague o Espírito, comparando o Espírito Santo com a fogueira. A fogueira pode estar fraquinha e você vai se sentir distante de Deus, carnal. Todos aqueles efeitos bons de Deus em nós vão quase que sumir da nossa vida. A nossa carne vai nos dominar. Mas existe o contrário, que essa fogueira está forte, está fervente, fervorosa, né? Cheia do Espírito, e aí todo aquele efeito do Espírito Santo vai dominar a nossa vida. Então eu quero falar para você também, ficar firme, né? Lembrar do que você já viveu, e eu quero te dizer que Deus não se afastou de você. Algo aconteceu no caminho que fez você ir esfriando na fé, mas que há esperança sempre de um retorno, né? E você que passou por isso e continua firme, né? Parabéns, né? Prossiga, persista nesse caminho, cresça cada vez mais para que você experimente cada vez mais do Senhor e que por meio de você os rios de água viva do Espírito fluam e abençoem vidas ao seu redor. É isso, que Deus te abençoe e até o próximo módulo. Um abraço.